Olá, boa noite a todas. Olá, boa noite. Boa noite. Vou me apresentar aqui de novo, Maria Clara, porque temos uma aluna novata. Então, meu nome é Ligiane Alves, sou professora de redação já há alguns bons anos, tenho experiência aí na UFO também já há mais de 10 anos, trabalho com o vestibular da UFO. E hoje nós vamos falar de 3 gêneros novos. Nós vamos falar do resumo, da resenha e do relato. Mas a nossa proposta vai ser um relato. Por que eu não coloquei resumo? Por que eu não coloquei resenha como proposta de produção? Porque resumo e resenha são textos, por assim dizer, mais práticos, né? Se você fizer mais vezes, você vai acabar pegando jeito, até porque acaba sendo uma receita de bolo. Você vai fazer aquilo ali sempre e ponto final. Já o relato faz tempo que não cai na UFO, e por ter muitos elementos da narrativa, eu prefiro a gente dar uma aprofundada nele e trabalhar ele, porque tem elementos muito específicos que, se não forem apresentados dentro do texto, você acaba sendo penalizado ali pela banca examinadora. Então a gente vai começar com o resumo. O resumo é uma síntese objetiva, né, concisa e objetiva de um texto. E você tem que apresentar as principais ideias desse texto de maneira clara e objetiva, ou seja, você tem que ir direto ao ponto. Não é o papel do resumo florear, adjetivar, caracterizar. O resumo, ele é uma síntese para que você possa acessar as informações mais importantes ali daquele texto depois. Então serve mesmo para estudo, rotina e tudo mais. Quais são as principais características de um bom resumo e que vocês vão ser cobrados no vestibular da UFO? O primeiro é concisão. Um resumo, ele é conciso. Se você colocar todas as informações do texto original, o seu examinador vai perceber ali que você não conseguiu ler e interpretar aquele texto. Porque quando você vai ler um texto, dentro do seu papel de interpretação, você precisa conseguir elencar quais são informações indispensáveis dentro daquele texto. Então, é só colocar na sua cabeça que quando você vai fazer um resumo, como todos os textos que você vai fazer para o vestibular, você tem que pensar nisso, mas no resumo você tem que pensar mais, é um texto para outra pessoa ler. Então, até quando você vai fazer resumo para estudar, você precisa fazer resumo de coisas que são importantes dentro do conteúdo, não só as informações que você precisa decorar sobre aquele assunto, porque o resumo ele vai focar no principal. Imparcialidade. O que significa? Isso significa que você precisa escrever seu texto na terceira pessoa. Não existe primeira pessoa no resumo, nem na resenha. Na resenha, você vai poder usar a primeira pessoa no seu parágrafo ali opinativo, em que você vai destrinchar um pouquinho do seu olhar sobre o texto. Mas impera essa questão da imparcialidade. Então, o resumo vai ser uma análise crítica, né, daquilo ali. Você não vai ser uma análise crítica daquilo ali. Você não vai interpretar, você só vai copiar e colar. Então, de maneira neutra e objetiva. O resumo, ele também vai ter uma estrutura sequencial, ou seja, se o seu texto de resumo tiver 3 parágrafos, o seu resumo tem que ter 3 parágrafos. Porque você precisa fazer resumo das principais informações do primeiro parágrafo, depois do segundo, depois do terceiro. Você precisa manter uma organização textual comparável ao texto original. Você não pode fazer seu resumo começando pelas conclusões do texto original. Você precisa primeiro apresentar os fatos, apresentar os dados, para depois você apresentar os dados também, as conclusões do texto original, certo? Então essa sequência ela é muito importante para manter uma lógica em quem vai fazer o comparativo. O texto B, resumo do texto A. Então no texto A
eu tenho X informações importantes no primeiro parágrafo, X informações importantes no segundo parágrafo e X informações no terceiro parágrafo. Você precisa manter essa constância. Outra coisa é a linguagem. As pessoas pensam que pelo resumo ser um tipo de texto que a gente faz todo dia, principalmente para estudar, né? Estudantes vão ter muito essa proximidade, né, com o resumo, passa essa sensação de informalidade. Mas vale a pena a gente destacar a importância, né, da linguagem formal. Você não pode usar expressões coloquiais. Ah, mas e se tiver no texto original? Sempre colocar entre aspas. Aqui eu montei mais ou menos uma sequenciazinha que eu costumo utilizar quando eu vou estudar, quando eu vou resenhar algum texto, eu faço dessa maneira. Não importa qual tipologia você escolher lá no dia do vestibular da UFO, você precisa ler todos os textos motivadores ao menos 2 vezes. Por quê? Imagina que o seu cérebro é como se fosse um leitor de código de barras. A primeira vez que você olha um texto, você vai identificar ali os caracteres. Você vai identificar a letra A, você vai identificar a letra M, você vai identificar a letra O e a letra R. E depois você vai conseguir juntar essa palavra e assim depreender sentidos. É tudo muito rápido. Isso acontece numa sinapse. E por ser tão rápido, depois de um tempo, a gente passa a não prestar atenção. É por isso que muitas vezes a gente acaba não entendendo o conteúdo de uma mensagem, o conteúdo de alguma propaganda, porque a gente olha aquilo ali e a gente só pega as informações essenciais, a gente não vai a fundo. Então, a primeira coisa é fazer uma leitura inicial para você se identificar com o texto, saber do que é que está sendo falado, qual que é o tema discutido naquele assunto. Depois, você vai identificar as palavras-chave, ou seja, você vai sublinhar os termos mais importantes. As palavras-chave, o que elas são? São as palavras que se repetem dentro de um texto. Então, por exemplo, hoje no tema que nós vamos discutir, nós vamos falar sobre refugiados. Então, a todo momento vão aparecer expressões específicas, migrantes, imigrantes, a própria palavra refugiado. Se for um refugiado ali em questão de guerra, a palavra guerra, conflito vai aparecer toda hora. Então a gente precisa grifar essas palavras que aparecem toda hora para a gente manter em questão sobre o que a gente está discutindo, sobre o que é que a gente está falando. Terceiro, você vai selecionar as ideias principais, você vai identificar os fatos e os conceitos centrais daquele assunto. Então, se você está fazendo um resumo de biologia sobre genética, existem alguns dados e apontamentos mais importantes em relação a esse tema. Então, primeiro, quem foi Mendel, como é que surgiu aquilo ali, depois vai falar dos fenótipos, genótipos, você vai pegando ali dentro de cada conteúdo o que é mais importante. Então, você precisa entender isso. Mas eu achei esse fato aqui curioso. Curioso não é importante. Pensa o seguinte, se eu não colocar essa informação, o texto vai ficar sem sentido? Se a sua resposta for sim, você precisa colocar essa informação dentro do seu texto. Agora, se a sua resposta for não, é só curioso mesmo, então você não precisa colocar no seu texto, porque curioso não é a mesma coisa que importante, ok? E eu coloquei aqui o 4 só para você não se esquecer de suprimir, né, os detalhes secundários. Você não vai colocar exemplos. Nossa, mas quando eu tô fazendo resumo para estudar, eu coloco exemplo. Tá, para estudar, é um destaque. Lá dentro do texto da UFO, você não vai usar os exemplos que estão lá. Não precisa, não tem necessidade. E, de novo, você não vai emitir opiniões pessoais. Eu coloquei, de acordo com as instruções. Fazer a leitura inicial para compreender o conteúdo geral, sublinhar palavras-chave, selecionar as ideias e fatos mais importantes, suprimir detalhes e informações secundárias,
como exemplos, opiniões pessoais. Então, se tiver uma opinião de algum estudioso lá, você não vai colocar. Porque você não está falando a opinião. O seu texto não é sobre a opinião daquela pessoa. É sobre o que o texto está sendo, o que o texto está apresentando. O resumo deve manter a mesma ordem de raciocínio do texto original, sem incluir citações ou expressar opiniões próprias, apenas os pontos principais destacados pelo próprio autor do texto. Então, se ele citar outrem, ele só está reforçando, é só um argumento dele. Você não tem obrigação com isso. Até aqui, alguma dúvida? Não. Ok. Nenhuma. Vamos para a resenha. Eu sempre começo assim. Diga. A resenha, ela também tem que fazer paráfrase. Mas no caso, O resumo é uma grande paráfrase. Entendeu? é verdade. O resumo vai ser uma grande paráfrase. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer. Se você não fizer paráfrase do resumo, você tá fora. É impossível, né? Já vi, mas ele pode fazer da minha fora? Não. Só o que tá no texto. Só Somente o que tá no texto. É um... É igual quando você vai fazer trabalho de escola. Copia, mas não faz igual. É essa mesma energia do copia, mas não faz igual. Quando eu vou falar de resenha, eu sempre gosto de chamar a atenção de por que hoje em dia a gente chama as festas nas casas de resenha. Porque normalmente, quando a gente tá nesses rolês, não importa se com ou sem álcool, a gente vai estar falando sobre alguém ou sobre alguma coisa. A gente vai estar dando opinião sobre alguma coisa. A gente vai falar sobre política, a gente vai falar sobre futebol, a gente vai falar sobre o ex-namorado da amiga, a gente vai falar sobre o próprio ex-namorado, a gente vai reclamar do próprio marido. A gente vai estar comentando. E uma resenha nada mais é que isso. A resenha é um texto em que você vai resumir um texto original, mas além disso você vai opinar. Só que não é só falar eu gostei, eu achei interessante. O que é que você gostou? O que é que tem de interessante? Por que é positivo? Por que é negativo? Você precisa justificar as suas opiniões. E é bom que você faça isso com próprios elementos textuais, ok? Existem 3 características que são muito importantes que vocês não podem se esquecer de apresentar dentro do seu texto lá na UFO. No geral, a estrutura vai ser a mesma da resenha, do resumo. Só que o seu último parágrafo, você pode apresentar opiniões ao longo do texto, mas o seu último parágrafo ele tem que ratificar o que é que você achou de fato daquele texto. Você precisa reafirmar os pontos daquele texto. Então, existem 3 coisas que são obrigatórias estarem no resumo, na resenha. No resumo não precisa, tá? Identificação da obra. Então, ó, a resenha deve iniciar com a identificação clara da obra resenhada, incluindo título, autor, editora e ano de publicação. Isso se essas informações estiverem ali disponíveis, e na maioria das vezes está. Então, na reportagem da revista Veja, publicada em abril de 1998, escrita pelo jornalista fulano de tal, tais dados, tais fatos serão apresentados. Antes que eu me esqueci de falar, resumo e resenha tem título obrigatório. Ah, eu preciso fazer um título inventado? Não vamos gastar energia e neurônio com isso. Resumo do artigo fulano de tal. Resenha crítica, tananã, tananã. Ou somente resenha da música XY da Marisa Monte. Porque essa é uma coisa que pode acontecer. Nós temos um álbum dentro da lista de obras artísticas da UFO. Um álbum inteirinho da Adriane Calcanhoto. Pura poesia aquilo ali. E se eles me metem uma música da Adriane Calcanhoto e fala resenha? Nada mais é do que uma análise poética.
Você vai ter que analisar um texto poético, você vai ter que falar das características melódicas, ritmo, rima, expressões usadas, figurada, a linguagem conativa, função fática, função poética, o que quer que seja. Tem muita gente que despreza o álbum da Adriane Calcanhoto porque não caiu nenhuma questão no vestibular. Cara, o povo fica reclamando da UFO, os professores acessam a internet. Pra esses professores da UFO ficar pistola e mandar essa música ali no vestibular, pouco custa, hein? Então até é relevante falar isso. É óbvio que você precisa fazer um resumo do que aquele texto ali vai te apresentar. Ligiane, pode cair uma resenha de uma pintura? Vai cair? Porque a prova é impressa em preto e branco. E não tem como você analisar uma pintura sem você saber das cores daquele quadro. Se você for parar para pensar, até quando você vai numa exposição de arte e tem ali a descrição tátil em braille para as pessoas, não fala das cores, fala das imagens, fala assim, tá na cor vermelha, mas um cego não sabe como é que é a cor vermelha. Ele não vai ter essa dimensão artística, né? É claro, se for um cego de nascença, se for alguém que perdeu a visão ao longo da vida, provavelmente vai ter essa sensação. Mas não vai cair resenha de pintura, não. O povo viaja muito nisso nos cursinhos vestibular em Uberlândia, mas é preto e branco, não tem como. Então, o resumo dos principais aspectos da obra é essencial, né? Você precisa falar qual o tema, qual a estrutura usada, quais os argumentos apresentados, qual a conclusão que o autor chegou e qual a sua conclusão sobre tudo aquilo, tá? Porque a gente chega aí no terceiro ponto, que é a opinião. A resenha tem que ter a opinião, tem que ter uma crítica em relação aos pontos fortes, fracos, relevâncias. Então, eu gostei não é suficiente. O texto apresenta aspectos importantes quanto ao tema XYZ. Gente, desculpa, minha gata resolveu. Rosinha, pra lá. Sobre os aspectos. Então texto tal traz preocupação por apresentar dados sobre a violência no Rio de Janeiro, problema recorrente na sociedade. Eu tenho que criar uma proposta de intervenção? Não, porque não é um texto argumentativo. Ele tem ali um fundinho de argumentação, mas é um argumento bem chumbrega, por assim dizer. Ele é muito mais descritivo, expositivo do que argumentativo. A argumentação, de fato, vai ser você falar sobre essa relevância desse texto, sobre no que ele te cativou, no que chamou atenção, se outras pessoas deveriam ter acesso àquilo, se aquele tema é de necessidade de discussão e coisas afim, certo? Então, no título, de novo, resenha do título fulano de tal, xxx. Dúvidas? Não. Duda, tudo bem por aí? Tudo. Qualquer coisa, chama, faz sinal de fumaça, estamos entre amigas. Tá bom. Então, vamos lá pro relato. O relato, eu tenho um apego muito grande com ele. Por quê? Maria Clara foi minha aluna, ela vivia falando isso com as outras meninas. Cena, Júlia, né? Ai, que saudade de fazer aqueles textos fáceis do fundamental, de escrever um conto, de inventar uma história. Porque é muito essa coisa, né, do dissertativo argumentativo, Enem. O relato te dá essa possibilidade. E é muito legal, é muito divertido, porque é um texto narrativo em que você vai ter que criar uma história ou utilizar a sua experiência de vida dentro desse texto, dependendo do tema, vai saber.
e você vai criar uma história. Eu pessoalmente, eu gosto disso, né? O meu pezinho ali na literatura que não me larga, mas eu acho muito legal. E aqui que acontece? Na UFO existem duas possibilidades de relato. Ou vai ser relato em primeira pessoa, que chama relato de experiência vivenciada ou vivida, depende de quando eles colocam. Então você vai fazer um relato em primeira pessoa, você personagem, narrador personagem, contando o que aconteceu com você em relação a tal tema. O de hoje, por exemplo, vocês vão escrever em primeira pessoa. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração, que vocês escrevessem, porque eu achei o tema uma mistura de The Walking Dead com fonte vozes da minha cabeça. Maria Clara já tá mais acostumada com as minhas doideiras. Ficava pega, se correu. Ai, gente, eu meio que dei uma viajadinha ali na hora que eu tava fazendo, mas nossa, pra vocês descansarem um pouquinho de dissertação argumentativa. Então tem esse relato de experiência vivida, que você vai narrar em primeira pessoa, e tem o relato de experiência presenciada. Você é uma testemunha daquilo que aconteceu, ou seja, um narrador observador. Você vai fazer uma fofoca. Existe coisa mais sadia do que uma boa fofoca saudável? Uma fanficzinha. Gente, quem não ama uma fanfic? Eu agora ando hipnotizada, louca. Eu estou me controlando muito para não fazer uma conta no Reddit, só para eu ficar lendo horas a fio aquelas histórias malucas, porque agora eu fico assistindo em looping no TikTok. Minha irmã estragou meu casamento vestindo branco, gente. Que fanfic maravilhosa. É uma fofoca muito boa, né? Não, gente, não. Isso e ver coreana abrindo embalagem de produtos necessários. Deus me perdoe. Então você segue a Tamara e o Paulo, aqueles vídeos. Seguir eu não sigo, mas vai aparecer na minha For You, menina. Eu nem me nego a dar um like. Deixa o povo ganhar dinheiro. Ai, guilty pleasure da vida. Mas é isso, você vai criar uma fanfic. É óbvio que a UFO não vai te dar um ali... como foram minhas férias, não vai te dar aquele tema ali muito baba, vai ser um tema reflexivo, só que vai dar pra você dar uma viajadinha ali, porque a intenção é pegar fatos do cotidiano, é fazer você refletir sobre vivências e experiências cotidianas, porque, gente, o papel das redações, em quaisquer que seja o processo seletivo, tem esse papel de colocar o estudante no papel de uma pessoa reflexiva, de ele filosofar sobre uma existência, de enxergar como é que é a possibilidade da realidade do outro, que se não fosse aquele tema de redação, não tinha pensado. Olha o tema do ano passado, gente. O povo errou feio, errou rude, principalmente os homens, né? Por não conseguir enxergar a questão da invisibilidade da mulher, né? E serviu de muita gente. Teve muito aluno meu que veio falar: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Realmente eu nunca tinha pensado em como as mulheres ficam aí com esse trabalho ingrato. E é isso, a redação tem esse papel também dentro ali do vestibular. Eles querem trazer essa possibilidade de reflexão para os alunos. Então eu coloquei aqui 3 características básicas que vocês têm que lembrar. Tem título, aí aqui o título tem que ser criativo, tá? Tem que trazer ali um chablauzinho, ali um salzinho, um tompeiro, como dizia Jacan, para sua redação. Tanto o relato de experiência vivida como o relato de experiência vivenciada, você vai narrar um fato específico. Então, Maria Clara, não é para criar 1000 mundos, 1000 personagens, 1000 possibilidades, não tem plot twist. Você vai contar vai narrar um fato específico.
Então, vamos fingir que o tema é drogas na adolescência e você tem que escrever um relato de experiência vivida ou presenciada sobre esse assunto. Ah, vai contar a história do primo que ficou internado. Vai contar a história sua de quando você... não você, né? O narrador personagem vivia no lar com o pai alcoólatra. É um fato. Não tem que viajar na maionese, não tem que criar um dementador, não tem que... nada. Não tem que esperar a carta pra Hogwarts, fim, conta a história, acabou. Acabou ali. Harry Potter não vai ter filho. Acabou, fim, chega. Então, coloquei, ó, o relato vai apresentar de forma breve, lembra que você tem 34 linhas, amiga. 34 linhas. Então, vai dar ali uns 4, 5 parágrafos, tá bom? Demais. O relato apresenta de forma breve um episódio vivido por uma pessoa, detalhando a sequência de acontecimentos e as consequências ou reflexões geradas por essa experiência. Nossa, mas eu não tô conseguindo pensar num texto filosófico para falar sobre o uso das drogas. Ai, fala que seu primo perdeu tudo. Teve que começar do zero. Não sei. Ai, o tema é sobre a aposta. Fala que o seu dentista perdeu tudo no Tigrinho. Sei lá. Traz alguma coisa ali de consequência. De que, olha, a pessoa fez isso, aconteceu isso. Porque já vai trazer uma reflexão ali. Segunda coisa. Toda narrativa tem elementos obrigatórios. Tá bom? Primeiro elemento obrigatório, o narrador. Tem que ter narrador, se não tiver narrador não é narrativa. Segundo elemento, personagem. A história de quem? Existem outras pessoas envolvidas? Quem são? Cuidado para não criar também demais personagens. Terceira coisa, tempo. Vai ser cronológico ou não? Gente, num relato em 34 linhas, vai de cronológico. Começo, meio e fim, início, meio e fim, é isso aí. Outra característica importante, espaço. Onde acontece a história? Lembra das perguntinhas lá? Quem, onde, quando, como, e aí vai ter o porquê. O porquê você vai contar durante a história, é o próprio enredo, que é o quinto elemento obrigatório dentro da narrativa. Então, você precisa lembrar que você precisa apresentar esses 5 elementos nessas 34 linhas, tá? E tem que ter coerência, tem que ter coesão, tem que fazer sentido. Ah, do nada a pessoa ficou drogada? Não, você vai ter que criar ali um rolê. Alguém faleceu, ele entrou em depressão, mudou de estado, mudou de escola, sofreu bullying. Qual foi o gatilho? Tem que ter um ponto de partida e tem que ter um final. Contextualiza isso de maneira direta, não exagera demais em detalhe, porque quanto mais detalhe você der, né? Quanto mais detalhe você der, mais fácil de você esquecer de explicar algumas coisas e perder ponto por coesão e coerência. Então, seja básico. Terceira coisa. Não importa se é narrado em primeira ou terceira pessoa, você precisa apresentar uma visão pessoal desse aspecto. O que te chama atenção? Porque se você for narrar em terceira pessoa, você vai narrar a história do seu primo. Por que a história do seu primo te impactou? Ou de tantas histórias que você viveu, por que você escolheu contar aquela experiência específica que você teve? Então, tem que ter essa visão específica. Então, ó, ao narrar um evento específico, o relato transmite a perspectiva e as impressões de quem vivenciou tal situação ou de quem estava ali perto. E aí isso vai dar um olhar íntimo, vai trazer essa reflexão. Porque se você está contando essa história, ela chama a sua atenção. E você precisa fazer com que o seu interlocutor também se interesse por este texto. Aí, gente... Oi, diga. Mesmo contando na terceira pessoa, ainda vai ter trechos em primeira pessoa. Sim, porque é o narrador observador. E como que eu coloco isso no texto? Então, por exemplo, vamos fingir lá o tema uso de drogas.
Ele vai dar uma situação inicial lá pra você, tá? Então ele vai falar pra você, fingir que você teve um familiar com esse problema. Então você vai falar que é um tema que sempre merece ser lembrado e discutido, a facilidade com que os jovens têm de se perder no mundo das drogas. Isso me lembra uma história que aconteceu com meu primo José. Ele tinha uma vida próspera, seus pais trabalhavam, ele vivia no melhor bairro da cidade, estudou nas melhores escolas. Nas férias costumávamos viajar juntos. Entendeu? Você vai se colocando ali na história, mas você não precisa ser partícipe da história principal. Entendeu, Duda? Entendi, obrigada. Por nada. Aí, gente, coloquei aqui 3 coisinhas que são importantes, que vocês não podem se esquecer. É que o narrador, como eu disse, ele é participante direto da ação. Se for, né, uma experiência vivida. Então, você precisa usar o pronome primeira pessoa. Quando você está escrevendo um relato, é de uma coisa que já aconteceu. Então, o verbo tem que ser no passado. Ele foi, nós fomos, o fulano esteve, nós estivemos. Sempre o verbo no passado. Essa história já aconteceu. Tanto já aconteceu que já te causou reflexão e agora você está aí transmitindo para outra pessoa. E de novo, padrão oculto da língua, porque esse tipo de texto também, a galera meio que fala assim, eu vou escrever da maneira que eu quiser. Não é bem assim. Você precisa manter o padrão culto da língua. Mas eu quero usar uma gíria. Entre aspas. E também não enche de gíria, não coloca lá todas as gírias de Manolo que você aprendeu. Não. Uma ou outra ali para causar efeito é o suficiente. Não tem necessidade de exagero nesse quesito. Outras coisas que vão ajudar vocês quando vocês estão fazendo uma narrativa é o seguinte. Priorize as ações, tá? Prioriza o fato que aconteceu. Então, o acidente de carro, o roubo, o assalto, o problema, a questão, sempre priorize as ações. Não se esqueça de usar os advérbios, porque o advérbio ele vai dar essa marca temporal e de ação dentro do texto. Então, consequentemente, certo? Para trazer aquele aspecto ali. E cuidado com as descrições. Foi o que eu quis dizer mais cedo em relação aos detalhes. Quanto mais detalhes você colocar, quanto mais características dos personagens você colocar, mais profunda vai ficar a sua narração, só que você vai ter a obrigação de retomar esses aspectos. Então, vai com calma nas descrições. É óbvio que a descrição, os adjetivos, são muito importantes dentro de uma narrativa, só que não somente eles, ok? Ok. Coloquei aqui só uma introduçãozinha em relação ao relatório, porque pode ser que caia, mas eu duvido muito que caia, tá? O relatório, gente, é um tipo de texto descritivo que você vai falar sobre uma ação específica. Então, eles falariam para você inventar um relatório de uma viagem, um relatório de uma participação em um simpósio. Eu acho que não cai, não. Nunca caiu. Não acho que agora vai cair. Mas ele parece com o resumo com a resenha, só que ele é muito mais detalhado. E é por isso que eu acho que não vai cair. Porque como é que você vai inventar um relatório de participação de uma pesquisa? Ele vai priorizar muito para você relatar a sua experiência. E aí volta ao relato de experiência vivida ou presenciada. Ok. Gente, isso tudo tá no materialzinho que eu disponibilizei pra vocês. Tá com outras palavras, tá de maneira diferente, mas está lá. Ai, deixa eu abrir aqui.
Estou muito animada para falar com vocês da proposta textual que eu organizei dessa semana. Como eu disse, Duda, Maria Clara é minha ex-aluna. E ela já está acostumada com uns temas meio fora da casinha que eu trago para discutir. Mas não odeia a mensageira, odeia a mensagem, tá? São temas que eu pessoalmente acho relevante, acho importante que a gente converse sobre eles. Mas também com aquele 1% ali acreditando que pode ser que isso caia. Por quê? Hoje nós vamos falar sobre migração e refugiados. Quando a gente fala de refugiados, normalmente a gente associa a refugiados de guerra, o que a gente já até consegue falar um pouquinho, né? Bem pouquinho, porque acaba que a gente tem uma visão muito limitada a respeito desse assunto. Só que, por exemplo, agora com todas essas questões climáticas acontecendo, a gente pode falar dos refugiados do clima também. Então traz uma outra possibilidade para a gente discutir dentro desse tema. Eu não vou ler todos os textos com vocês, eu coloquei 5 textos aí para vocês, mas eu vou ler alguns que eu considero mais importantes, tá? Texto 1. O número recorde de refugiados e imigrantes cruzam as fronteiras internacionais fugindo de conflitos, perseguição e da pobreza. Outros motivos são a escassez de mão de obra e profissionais qualificados, assim como mudanças demográficas. Nessa questão de profissionais qualificados, eu estou planejando a gente discutir sobre fuga de cérebros, que fala sobre isso também, né? Pessoas com diploma, com pós-graduação, que mudam de país em busca de melhores colocações profissionais, né? Essas viagens não estão livres de perigos. Todos os dias, as manchetes de jornais e outros meios de comunicação informam sobre terríveis tragédias. Aqueles que conseguem chegar a seus destinos não raramente são recebidos com alguma hostilidade e intolerância. De acordo com a ONU, um número reduzido de países aceita uma quantidade desproporcional de refugiados e requerentes de asilo, além de imigrantes. Uma outra preocupação é com a perda de vidas. Os grandes deslocamentos de populações têm como consequência para o panorama social, político e econômico. Então vamos lá. Vamos falar uma coisa aqui sobre refugiados, requerentes de asilo e o migrante. Vamos fingir, eu, Ligiane, que eu estou à procura de trabalho fora do Brasil e eu acho uma oportunidade de emprego no Canadá. E aí, eu vou conseguir um visto para aquele país. E para conseguir o visto, existem certas regras. Existe o visto de trabalho, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer relatórios, eu não posso ficar desempregada. Se eu perder o emprego, eu tenho um prazo X para sair do país. Eu tenho um visto de estudante. E aí tem 2 tipos de visto de estudante. Tem um visto de estudante que você só vai para estudar. E tem um visto de estudante que você tem a autorização de trabalhar em meio período. Então você precisa estudar e trabalhar. E tem os pedidos de asilo. Então, eu, Ligiane, sou palestina, a minha família é brasileira, mas eu nasci na Palestina, minha vida inteira vivi lá e tô no meio do conflito entre Palestina e Israel. Eu solicito ao Brasil um asilo político. Eu apresento, eu falo que eu tô correndo risco de vida por questões de guerra, fome, enfim, N coisas. E eu entro com esse pedido, que pode ser autorizado ou não. Mesmo um país que seja hospitaleiro em relação aos refugiados, ele não é obrigado a aceitar todos os refugiados. Por quê? A gente também tem que pensar que existe uma análise dessas pessoas. O passado da pessoa, se ela cometeu crime, se ela já teve algum processo contra ela, se ela é procurada internacionalmente, enfim, existem uma série de fatores. E aí eu vou pro texto 2 com vocês. Quem é migrante? Migrante é, pois, toda pessoa que se transfere de seu lugar habitual, de sua residência comum ou de seu local de nascimento para outro lugar, região ou país,
migrante é o termo frequentemente usado para definir as migrações em geral, tanto de entrada quanto de saída de um país, região ou lugar. Quem é refugiado? De acordo com a Convenção de Genebra, refugiado é toda pessoa que, temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode, ou em virtude desse temor, não quer valer-se de proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora desse país no qual tinha sua residência habitual, em consequência de tais acontecimentos, não pode, ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele. A partir de 1997, a legislação brasileira acrescenta uma nova situação, considerando refugiadas também as vítimas de violação grave e generalizada dos direitos humanos. Assim, refugiados são indivíduos reconhecidos pela Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados, pelo seu protocolo em 67, pela Convenção da Organização da Unidade Africana que rege os aspectos específicos dos problemas dos refugiados na África, reconhecimento de acordo com o Estatuto da Acnur. A Acnur, gente, é um braço da ONU, tipo assim, eles são uma organização política, política, não partidária, eles dizem não partidária, que eles cuidam dos refugiados do mundo. E eles têm um braço dentro da ONU, então eles são, tipo, irmãos da ONU, que receberam formas complementares de proteção ou que gozam de proteção temporária. Aí, gente, tem pessoas que são apátridas, ou seja, são pessoas que não possuem vínculo com nenhum estado. Então a pessoa não tem registro em lugar nenhum. Ou aconteceu que aquele país deixou de existir. Então a pessoa passa a ser despatriada, né? Ela não consegue ser, não tem residência fixa. E eu coloquei esse texto aqui do apátrida porque já está acontecendo de alguns países do mundo desaparecerem por conta da subida do nível do mar. Então existem ilhas, arquipélagos que já desapareceram e essas pessoas, elas ficaram apátridas. Não existe mais o país onde ela vivia. Não tem como você transferir um estado para outro. Tipo, esse país deixou de existir, ele liga lá pro Biden e fala: ô Biden, me dá 50 acres aí do Texas pra eu levar minha galera. Não é assim que funciona. Então essas pessoas ficam literalmente sem país. Vou pular aqui o texto 4, vou direto pro texto 5 com vocês. Eles não entenderam porque eu escolhi um país tão violento e tão longe, diz o sírio Abdulbaset Jahor, 25 anos, sobre a reação dos parentes ao saberem que ele viria para o Brasil. Todos estavam cientes que não era esse o sonho de Jahor. Essas terras também não deviam estar no plano de muitos europeus, orientais, africanos, haitianos e outros imigrantes. Mas todos aqueles que eram vítimas de algum horror ou tragédia, fossem refugiados ou não, viram aqui mais que oportunidade de prosperidade longe da casa. Vislumbraram a simples chance de sobrevivência. E essa salvação, mesmo em meio à destruição, pode vir com um mero carimbo diplomático. Foi esse aval burocrático, o sim para o pedido de asilo que havia sido recusado pelos favoritos Estados Unidos e Austrália, que tirou Jahor da guerra civil da Síria para colocá-lo no centro de São Paulo. Foi também nessa pegada de Brasil, tá valendo, que o ex-secretário de Educação síria, Mufak Hafez, 70 anos, salvou sua família. Ele reconheceu no convite de uma palestra de um amigo de infância, Ahmad Ali Saifi, que havia migrado para o Brasil em 65 e prosperado como empresário. A dupla não se via desde quando eram colegas na escola no Líbano, mas Hafez não hesitou em pedir ajuda. Recebeu de Saif passagens para vir com a família a São Paulo quanto antes. A viagem foi feita no dia em que a bomba destruiu a casa de Hafez. Eu e minha família saímos com a roupa do corpo, lembra o professor. Após uma tentativa de viver na Arábia Saudita,
Rafez voltou ao Brasil no último dia 10. Minha casa agora é o Brasil. Na Síria, tudo foi destruído, afirma. Iniciativas como a de Saif, que também cede parte de seus imóveis para a moradia de refugiados árabes, são comuns entre integrantes da comunidade sírio-libanesa de São Paulo. Na mesquita localizada em São Bernardo do Campo, uma vendinha foi montada para dar emprego a refugiados. 2 deles servem shawarma, mais conhecido como churrasquinho grego, no corredor da mesquita. O refugiado no Brasil se torna grupo de risco, porque não há políticas públicas capazes de integrá-los na sociedade. Parece que o Brasil diz seja bem-vindo apenas por educação. Reclama o cheque Jihad Hassan Hamed. Segundo ele, o sírio vem para o Brasil pela facilidade em conseguir visto. Há 2 anos, o governo diminuiu a burocracia de quem foge da guerra. O refugiado já chega com a dignidade afetada e por isso é altamente vulnerável, afirma o cheque. Aí, gente, continua aqui o relato. Eu quis que vocês vissem esse relato, né? Esses vários relatos. E o que é que eu quero que vocês escrevam? Redige um relato sobre um futuro distópico em que você tenha sido obrigado a fugir do Brasil. Importante que a causa dessa fuga seja bem explicitada e que se relate às condições de vida do país em que você teve a condição de refugiado aceita. Então vamos lá. A viagem. Fiquei empolgada, gente. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão imaginar um futuro distópico. Você teve que fugir do Brasil. Você teve que fugir do Brasil porque o Brasil entrou em guerra com o Paraguai? O Brasil teve uma divisão norte e sul igual aos Estados Unidos? Ou você é uma refugiada do clima? Depois de tantas queimadas, o Brasil ficou devastado e você teve que se mudar para outro país. Como é que seria a vida de vocês? Como é que isso aconteceria? Porque a gente vive num país que, por incrível que pareça, é um país absurdamente maravilhoso e que mesmo quando as coisas ruins acontecem no nosso país, acontecem com a gente, elas são, graças a Deus, facilmente ou de fácil resolução, por assim dizer. Então, se a gente pensar nas questões lá do Rio Grande do Sul, eles estão conseguindo se reerguer, graças a Deus, eles estão conseguindo ainda, recebendo doações, as pessoas ainda estão ajudando a limpar as casas, né? Os médicos continuam indo pra lá pra ajudar. Então, assim, no pior dos cenários, a gente consegue sobreviver. Como é que seria se nós estivéssemos na situação de uma família síria, de uma família palestina, de uma família judia que vive em algum lugar que está sendo afetado pelo Hamas? Como é que seria se a gente vivesse na África subsaariana e a gente tivesse que mudar de país porque não tem água ou comida onde a gente mora? Quais seriam as nossas condições de sobrevivência? Porque é tão difícil pensar no fim do Brasil. Porque por mais que a gente seja um país em desenvolvimento, a gente tá muito bem, né? Infelizmente, Mato Grosso do Sul essa semana, né, hoje na verdade, acendeu o estado de emergência, né, porque o Pantanal tá pegando fogo de novo, pegando muito fogo. Então, e se isso tudo acabasse, se de fato o fogo conseguisse destruir tudo que a gente tem na Amazônia, tudo que a gente tem no Cerrado? Quais são essas situações e essas possibilidades? Esse é o momento de vocês de brilhar. Quero quase uma novela da Record, Os 10 Mandamentos e tananã, tá? Aí eu não coloquei específico se você vai fazer em primeira ou terceira pessoa, eu vou deixar com vocês, tá? Quaisquer dúvidas, por favor, falem comigo. Tal logo eu consiga editar o vídeo, também disponibilizo para que caso vocês queiram assistir novamente qualquer parte dessa aula, ok? Um beijo para todas e a gente se encontra semana que vem.